E aí galera, tudo sussa? Bem-vindos a mais um Cristão Semi-Gay. Tudo jóia. E como o Natal tá chegando, o papo de hoje é sobre ele. É isso aí, Natal chegando. Mas a gente vai além do Jingle Bells. Muito além. Mergulhar na história, nossas origens, no significado real dessa festa. A gente se perde nos presentes e esquece o real significado, né? Pois é. E para nos guiar nessa expedição, a gente tem a Mari. Tudo bem, Mari? Oi, pessoal. Tudo ótimo, Victor. Prazer enorme estar aqui. E para turbinar a viagem, a gente preparou uma lista de livros incríveis sobre o Natal, com várias perspectivas diferentes. Que legal. Essa lista tá lá no primeiro comentário do episódio, corre lá pra conferir. Boa. Mas, Mari, você já se ligou que muitas das tradições natalinas, tipo a árvore, a troca de presentes, têm uma origem, digamos, não tão natalina? Verdade. A árvore de Natal, por exemplo, era usada em festas pagãs, celebrando o solstício de inverno. Sério? Marcava o fim dos dias curtos e a volta da luz. Só depois a Igreja Católica incorporou a árvore no Natal. Então a árvore de Natal nem sempre teve a ver com o nascimento de Jesus. Exatamente. E a troca de presentes também. Tem origem em festas romanas, tipo as saturnais. As pessoas trocavam presentes para dar a boa sorte. E a gente associa isso aos presentes dos Reis Magos, né? Sim. Ouro, incenso e mirra. Mas o que esses presentes significavam de verdade? O ouro representava a realeza de Jesus, o incenso, sua divindade, e a mirra, o sacrifício que ele faria no futuro. Nossa, quanta coisa a gente descobre. E essa história do Natal ser comemorada no dia 25 de dezembro, essa é a data exata do nascimento de Jesus. Essa é a pergunta de milhões. Não temos certeza. A Bíblia não fala a data exata. Então, cada um chuta um dia. Praticamente. Vários estudiosos têm opiniões diferentes. A escolha do dia 25 de dezembro foi no século IV. Sério, por quê? A Igreja Católica fixou a data, provavelmente para cristianizar festas pagãs que já rolavam nessa época. Entendi. E por falar em aprofundar, a lista de livros que a gente está usando está no primeiro comentário do episódio. Isso aí. Então, o importante é celebrar a vinda de Jesus, né? Falando nisso, Mari, como era a vida na época em que Jesus nasceu? A Judeia estava sob domínio do Império Romano. O rei Herodes, o Grande, mandava por lá. Ele não era muito bonzinho, né? Digamos que não. O povo judeu vivia oprimido, sonhando com a chegada do Messias. Tempos difíceis. E como esse rei Herodes reagiu ao nascimento de Jesus? Não ficou feliz. Viu Jesus como uma ameaça ao seu poder. Imagino. Mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Que horror! Nem Mas Jesus escapou. Sim, felizmente. E a gente sabe que Jesus não teve um pai humano, como foi a concepção de Jesus. Maria, ainda virgem, recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que legal. Não é? Ele anunciou que ela seria a mãe do Salvador e que a concepção seria pelo poder do Espírito Santo. Nossa, que responsabilidade. Sim, mas Maria respondeu com fé e obediência. Um exemplo pra gente. E o José, como ele reagiu? No início, ele ficou bolado, pensou em romper o noivado, Normal, né? mas aí o anjo explicou tudo pra ele num sonho. Ele aceitou a missão de ser pai de Jesus. É legal! E Mateus, no seu evangelho, apresenta a genealogia de Jesus, né? O que ela nos revela. Ela confirma que Jesus descende do rei Davi, cumprindo as profecias. Que interessante. Mas Mateus inclui mulheres persona non grata na genealogia, tipo estrangeiras como a Raabe, a Ruth e mulheres com histórias consideradas escandalosas. Inusitado. Por que ele fez isso? A salvação oferecida por Jesus é para todos, sem exceção. Não importa a origem ou os erros do passado. Que mensagem linda. E por falar em semimites, a lista de livros com diferentes olhares sobre o Natal está no primeiro comentário do episódio, tá? Boa. É como se o Natal fosse um convite para repensarmos a inclusão e o perdão. Mas como foi o nascimento de Jesus? Os evangelhos de Mateus e Lucas contam essa história. Tudo começa com José e Maria saindo de Nazaré para Belém. Por causa do cesso. Exatamente. Imagina viajar grávida naquela época. Nossa, sabia ser dureza. E chegando em Belém, a cidade estava lotada. Eles não acharam lugar para ficar. Maria prestes a dar a luz. Que situação. Eles acabaram encontrando o abrigo num estábulo. E foi ali que Jesus nasceu. O rei dos reis nascendo num estábulo. Ué, Deus, em sua humildade, escolheu se fazer presente no mundo de forma simples. Quebrando protocolos. E quem foram os primeiros a saber do nascimento de Jesus? Os pastores que estavam cuidando de seus rebanhos, um anjo os guiou até o estábulo. Foram correndo ver o menino Jesus e espalharam a notícia. Nasceu o Salvador. Além dos pastores, quem mais foi? Os reis magos do Oriente, guiados por uma estrela. Eles levaram presentes preciosos para Jesus. Mas por que Deus escolheu nascer num estábulo em condições humildes? Deus quis mostrar que sua salvação é para todos, sem distinção, sem VIP. Ele se aproximou dos mais humildes. Sem estrelismo. E Jesus é chamado de Emanuel, né? O que significa?
Em hebraico, Emmanuel significa Deus conosco. Deus em Jesus se fez presente no mundo para estar com a gente. Que demais. Mas a vida cristã não é só alegria, né? Tem perrengue, tentação, dúvida. Como a gente lida com isso à luz da mensagem do Natal? Boa pergunta. Para responder a essa, a gente precisa se aprofundar mais. A gente continua essa conversa na próxima parte. Então, galera, não desgrudem os ouvidos. E para quem quiser ir aquecendo o coração pro próximo episódio, corre lá no primeiro comentário para conferir a lista de livros que a gente preparou para vocês. Até já! A vida cristã tem seus altos e baixos, né? Assim como a vida de qualquer pessoa. Mas a mensagem do Natal nos dá uma força extra para encarar os perrengues. Que força é essa? Como a história do Natal pode nos dar um help nos momentos difíceis? Lembra que falamos de Emmanuel? Deus conosco. Essa promessa de Deus estar com a gente vai além do nascimento de Jesus. Ele está presente em todos os momentos, inclusive nos de sufoco, de sofrimento. É como se ele dissesse, fica tranquilo, tô aqui com você. Mas e quando tudo parece dar errado? Quando a gente se sente sozinho, sem saber para onde ir? Aí entra a fé. A fé é como um músculo que a gente precisa exercitar. E como a gente faz isso? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunidade. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Compartilha as angústias, as alegrias, os sonhos. Entendi. E quando a gente lê a Bíblia, é como se a gente recebesse uma carta de Deus, cheia de conselhos, de encorajamento. Que é como um WhatsApp direto com Deus. Exatamente. E a comunidade cristã, né? Ali a gente encontra apoio, pessoas que entendem a gente. Que legal. E a história de Maria, o que ela nos ensina sobre a fé? Maria é um exemplo de fé e coragem. Imagina, uma jovem descobre que tá grávida do Espírito Santo. Que situação! É, mano. Mas mesmo com medo, ela confiou em Deus e se tornou a mãe do Salvador. Que atitude radical. E a fé de Maria não foi cega. Ela questionou, buscou entender. A fé autêntica não é tapar os olhos, é ter a mente e o coração abertos para Deus. Verdade. E o José? Ele também nos dá uma aula de fé, né? Sim. Ele também teve dúvidas. Mas em vez de agir por impulso, ele buscou a orientação de Deus e escolheu confiar. Que exemplo. Mas além da oração, da leitura da Bíblia e da comunidade, que outra ferramenta a gente pode usar para turbilhar a nossa fé? A meditação na palavra de Deus. É mergulhar na Bíblia, refletir sobre o que ela diz. Não é só ler por ler, é deixar que a palavra de Deus fale com a gente. E como a gente faz isso? Escolhe um versículo que te toque e leia várias vezes. Deixa as palavras entrarem na sua mente. Legal. E o que a gente faz durante a leitura? Pensa, o que Deus está me dizendo, como isso se encaixa na minha vida. É tipo um bate-papo com Deus. Exatamente. E a meditação pode nos levar a momentos incríveis de conexão com Deus. Você tem algum exemplo de como a meditação pode transformar a vida de alguém? Lembro de uma história da Barbara Boyd. Ela desafiou as pessoas a encontrar 30 aprendizados em Marcos 1:17. 30 aprendizados. Em um versículo? É. Ela também achou difícil no começo, mas ela meditou sobre cada palavra, a ordem delas, o contexto. E ela conseguiu. Sério? E o que ela aprendeu? Ela descobriu que cada palavra, a ordem delas, era importante. Ela entendeu a profundidade do chamado de Jesus. Que incrível. E essa experiência mudou a forma como ela lia a Bíblia. Ela passou a se dedicar mais à meditação. A gente precisa repensar a forma como lê a Bíblia. Mas, Mari, como a gente leva a mensagem do Natal pro dia a dia? Como a gente vive o verdadeiro espírito natalino o ano todo? O Natal não pode ser só um dia de festa. A mensagem do Natal é um convite para mudar de vida. É como um vírus do bem que contamina a gente com amor, compaixão e esperança. E como a gente traduz essa mudança em atitudes? Viver o espírito natalino é cultivar o amor ao próximo, a compaixão, a generosidade, é ter um coração aberto para perdoar, para ajudar. Esse é um ponto de luz. E como a gente faz isso? Começa pelas pequenas coisas, um sorriso, uma palavra de conforto, uma atitude simples pode mudar o dia de alguém. Legal. O que mais a gente pode fazer? Podemos nos envolver em projetos sociais, fazer trabalho voluntário, podemos doar nosso tempo, nossos talentos. Faz sentido. E essas ações nos aproximam do verdadeiro significado do Natal. Sim. Ao ajudar o próximo, a gente segue o exemplo de Jesus. E por falar em servir, galera, não esqueçam da lista de livros sobre o Natal no primeiro comentário. Perfeito. E essa ideia de servir me faz pensar na mensagem de paz. Como a gente pode ser um agente da paz num mundo tão cheio de treta? A paz começa dentro da gente. A gente precisa cultivar a paz no nosso coração para poder espalhar. Mas como cultivar essa paz interior num mundo que nos bombardeia com tanta coisa ruim? Através do silêncio, da meditação, da busca por Deus. É preciso silenciar o barulho externo para ouvir a voz de Deus. Entendi. E essa busca por Deus pode nos ajudar a sermos mais pacíficos. Com certeza. Quando a gente se conecta com Deus, a gente se enche de amor, de esperança,
E isso nos motiva a ser mais pacientes, mais tolerantes. É como se a gente fizesse um upgrade no nosso sistema. E como a gente pode ser agentes de paz no dia a dia. Promovendo o diálogo, a compreensão, a reconciliação, evitando fofocas, intrigas, buscando soluções pacíficas para os conflitos. E como lidar com as pessoas que semeiam a discórdia, que promovem o ódio? Essa é uma questão complexa. Mas a mensagem do Natal nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar por eles. Mas como amar alguém que nos faz mal? Amar os nossos inimigos não significa concordar com eles. Significa ter compaixão, enxergar a humanidade. É como se a gente oferecesse um copo de água para quem nos atirou uma pedra. Que difícil. E como a gente lida com a violência, com a intolerância? A gente combate a violência com a paz, a intolerância com o amor, o ódio com o perdão. A gente pode ser instrumento de paz. A mensagem do Natal nos dá força para isso. Sim, ela nos lembra que a luz vence as trevas, que o amor vence o ódio. É como se o Natal fosse um farol. E a vida cristã, com seus desafios, a mensagem do Natal nos dá esperança para seguir em frente. Sem dúvida. Ela nos lembra que Deus está com a gente, que Ele nunca nos abandona. E essa certeza nos dá força para enfrentar os desafios. É como se a gente tivesse um GPS divino. E por falar em guia, a lista de livros sobre o Natal está no primeiro comentário do episódio. Perfeito. E essa certeza de que Deus está conosco nos leva à última pergunta. Como a gente mantém a chama do Natal acesa no nosso coração o ano todo? Essa é a pergunta. Manter a chama do Natal acesa é um exercício diário de fé, de amor, de compaixão. É escolher viver os valores do Natal. E como a gente faz isso? Cultivando um relacionamento íntimo com Deus, buscando o verdadeiro sentido do Natal, colocando foco nos outros, praticando a generosidade. É como se a gente transformasse nosso coração numa fábrica de Natal. Que lindo! E essa é a beleza da mensagem do Natal. Ela nos transforma, nos inspira a sermos melhores. É como se o Natal fosse uma semente de esperança. Que mensagem poderosa. E pra gente finalizar, você pode compartilhar uma frase que te inspire nesse tempo de Natal. A ênfase na luz em meio à escuridão se deve à crença cristã de que a esperança do mundo vem de fora dele, do livro O Natal Escondido, do Timothy Keller. Que frase linda! Essa esperança está disponível para todos nós. Maravilha! E para quem quiser se aprofundar, a lista completa de livros está no primeiro comentário. Na próxima parte, vamos explorar os desafios da vida cristã. Fiquem ligados. Pois é, né? A mensagem do Natal é linda, mas a gente sabe, né? Não nos blinda dos perrengues da vida, mas sabe, ela nos dá as ferramentas, tipo kit de sobrevivência para encarar esses desafios. Fé, coragem, esperança. Mas quais são os maiores desafios que a gente encontra nessa jornada? O que mais pega nessa trilha? Olha, a lista é grande, viu? Perseguição, tentações, dúvidas, crise de fé. Gente que não te entende, é como em toda trilha, né? A gente encontra obstáculos no caminho. E esses obstáculos, eles fazem a gente desanimar. Questionar a fé. Claro. É normal, né? Sentir medo, frustração, vontade de desistir quando as coisas apertam, mas a mensagem do Natal, ela nos lembra, né? Que a gente não tá sozinha, Deus tá do nosso lado, como um guia que conhece o caminho. Mas como a gente sente essa presença de Deus quando tudo parece desmoronar? É aí que entra a importância de conhecer a história de Jesus a fundo. Ele viveu no meio da gente, né? Experimentou as nossas dores, tentações, sofrimentos. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é enfrentar desafios. Tipo, ele tá ali do nosso lado dizendo, eu sei como você se sente, eu já passei por isso. E essa história de Jesus, como ela nos ajuda a lidar com os perrengues. Ela mostra que a fé não tira os sofrimentos, mas te dá força para aguentar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, enfrentou tudo, né? Perseguições, rejeições, traições e no final a morte na cruz. Mas ele nunca desistiu e com o sacrifício dele abriu o caminho da salvação. É tipo um mapa pra gente, mostrando como atravessar os vales escuros. Então a gente pode se inspirar em Jesus para ter força. Total, olhando para a vida de Jesus, a perseverança, a fé inabalável, a gente encontra forças para lidar com as nossas dificuldades. A história dele ensina, a dor é passageira, mas o amor de Deus, esse é para sempre. Mas se eu falo em perseguição, mãe. Como lidar com a hostilidade por causa da fé? Lembra da história do Natal. Desde que nasceu, Jesus foi perseguido. O rei Herodes tentou matar ele, mandando matar todos os meninos em Belém. E durante a vida, Jesus enfrentou a oposição dos líderes religiosos, né? A perseguição faz parte da história do cristianismo desde o início. Então a gente já sabe que vai ter que lidar com isso. Tipo, já tá no pacote. É tipo isso, Jesus já tinha avisado, né? Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas ele também deixou uma promessa. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então a gente não precisa ter medo. O medo é natural. Mas a mensagem do Natal nos dá coragem para encarar ele. Jesus venceu o mundo e a gente, através da fé nele, também vence. É como se a gente ganhasse um superpoder. E como a gente vence a perseguição? Tem uma fórmula mágica. Não tem fórmula, não. A gente vence com amor, com perdão, com a certeza da nossa fé. Seguindo o exemplo de Jesus. Amor e perdão contra o ódio e a violência.
É como usar a bondade como arma secreta. Nossa, que desafio. Mas pelo menos a gente não precisa encarar isso sozinho, né? Exatamente. A comunidade cristã é fundamental para dar apoio e encorajamento. É ali que a gente encontra pessoas que compartilham a mesma fé, que oram por nós. É como um exército de amigos para nos defender. E falando em amigos, a lista de livros sobre o Natal que a gente mencionou está disponível no primeiro comentário do episódio, viu, gente? Valeu pela dica, Mari. E falando em comunidade, como a gente pode tornar um Natal mais significativo e além das festas e presentes? Boa pergunta. O Natal é um momento para pensar na vida, nos valores, no que realmente importa. É tempo de se aproximar de Deus, fortalecer os laços familiares, praticar solidariedade. E como a gente faz isso na prática? Dedicando mais tempo à oração, à leitura da Bíblia. Buscando o verdadeiro significado do Natal na história de Jesus, no seu nascimento, no amor por nós. Colocando do foco nos outros, praticando a generosidade. É como fazer um detox do consumismo, sabe? Se conectar com a real essência do Natal. Tipo um reset. É isso. E esse reset pode trazer uma experiência muito mais profunda. Um Natal com paz, alegria, esperança. Um Natal que dura o ano inteiro. Que mensagem incrível, Mari. Realmente inspira a gente a viver o Natal de um jeito mais profundo, mais conectado com Jesus. E pra gente finalizar, queria te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso sobre o Natal. Imagina, o prazer foi meu. Adorei estar aqui com vocês. E você que está ouvindo a gente, desejamos um Feliz Natal, cheio de paz, amor, esperança e da presença de Jesus. E não esquece, a lista de livros está no primeiro comentário do episódio. Até a próxima. Feliz Natal, pessoal!